Graça e paz para você. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus, dando continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, Leitura Orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação da Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romialt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa Arquidiocese. Esse nosso encontro é semanal e tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o exercício da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, sempre com o tema do Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira, Marco Antônio Tourinho Furtado e Maria Natália Duque Caldeira. Elas e ele fizeram a experiência e o aprofundamento da Palavra de Deus e se colocam a serviço dela nas comunidades e nos grupos que frequentam. E nós vamos dar a você um tempo para tomar a sua Bíblia em mãos e abri-la em Lucas 4, versículos de 1 a 13. E convido agora a Maria do Carmo a coordenar a leitura orante de hoje. Graça e paz para você que está se propondo hoje a fazer conosco esse caminho bonito de interiorização por meio da leitura orante, escutando a palavra de Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui com você para esse momento de oração e para recordar também os passos da leitura orante para que nós possamos fazer um caminho de interiorização, aprofundando na palavra e entrando na intimidade com esse Deus da nossa vida. Seja bem-vindo você, seja bem-vinda todos que nos acompanham pela TV Horizonte, a Rádio América e demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Este é um momento abençoado, né? Porque nos prepara para viver na graça, na alegria, na paz deste encontro com Deus da vida, por meio desta leitura, a leitura da palavra. Para isso, eu convido para que nos coloquemos na intimidade com Deus, para escutá-lo, para falar com Ele, que nós busquemos criar um clima favorável, um clima de harmonia, amor, de carinho, de afeto, ficando disponível com a nossa mente, com o nosso corpo e o nosso coração para este encontro com Deus. Vamos nos relaxar, vamos respirar fundo 2 vezes, para dispor também o nosso corpo para este encontro. Agora vamos pedir ao Divino Espírito Santo que Ele nos ilumine e dê sabedoria para desfrutarmos da presença do Senhor por meio da palavra. Lembre-se, toda palavra expressada com fé chega até o coração de Jesus, pois Ele confirma e nos diz: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, a porta será aberta. A leitura orante, então, é um momento propício para batermos na porta do coração de Jesus. Ele nos acolherá.
a você, a cada um de nós, nos recebendo com seu amor incondicional. Que este momento seja abençoado, na graça, na alegria e na paz de Jesus. Sigamos os 5 passos que vão nos ajudar a fazermos esse encontro com Deus pela leitura da palavra, pela meditação, pela contemplação, pela oração e ação. Eu vou rever com você esses 5 passos, porque eles são simples, mas é por meio deles que nós nos sentiremos inteiros e orientados para esse encontro com a palavra e com Deus. Os passos, você já sabe, são 5 e eles nos orientam e nós vamos a cada passo para que sejamos guiados por eles, fazer as perguntas que cabe a cada um deles. Recordando com vocês, vamos fazer neste momento de escuta e intimidade com Deus o primeiro passo, que vai ser a leitura. Na leitura, a pergunta central é: o que o texto diz? O que o texto diz para mim? Nós vamos entrar no texto e conhecê-lo. A meditação é o segundo passo. A pergunta que nos orienta é: o que o texto diz para mim e para você? A palavra de Deus nos fala na situação atual de nossas vidas, tanto a pessoal como na nossa comunidade. Então, o que o texto diz para mim neste momento atual de vida? O terceiro passo é a contemplação. Nela somos levados pela pergunta: o que o texto me faz experienciar? É sentir. É o momento de deixar Deus falar dentro de nós, dentro de você, de mim. O quarto passo já é um outro momento muito importante. E a pergunta que guia é exatamente o que o texto me leva a conversar, a expressar, a falar com Deus dos meus sentimentos e do que o texto me provocou. O quinto passo, então, sinaliza uma ação. É a ação. Somos levados a nos perguntar: o que a palavra me sugere agir? A que me comprometer? Toda palavra sugere algo a ser vivido. E qual é o compromisso que este texto que vamos ler nos sugere para a semana e para os próximos dias? Estes passos que nós revemos agora nos ajudam então a entrar no texto aprofundado. Vamos nos conduzindo a viver em intimidade com Deus, nos deixando transformar pela palavra e colocá-la em prática no dia a dia. Melhora a relação que estabelecemos com as pessoas. E é com estes passos que nós chegaremos a essa intimidade com Deus. Se você puder, assim como eu estou aqui, fique em um lugar de silêncio que lhe proporcione harmonia, tranquilidade, concentração, para estar entregue à escuta de Jesus e poder falar com Ele no silêncio do seu coração. Recolhe-se, entre em silêncio, adentre no seu coração. Após nós recordarmos os passos, vamos iniciar a nossa leitura orante com o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, para que Ele nos conduza em cada passo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto que vamos ler é do Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, que será proclamado no próximo domingo, isto é, no primeiro domingo do tempo da Quaresma. Este domingo, ele marca a entrada do tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo para fazermos um caminho para o nosso interior, voltando o nosso olhar para a nossa vida. É um tempo de reflexão, de conversão, espelhando na paixão de Jesus e no seu amor incondicional. O texto de hoje, ele situa-se no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, e narra sobre a tentação e as provocações sofridas por Jesus pelo diabo no deserto, vindo em seguida o início da missão de Jesus na Galileia. E esta leitura de hoje possa nos ajudar, a mim e a você, a crescermos no amor, na fé, na escuta à palavra de Deus, abrindo-nos a vivência cristã nesse tempo quaresmal, para desfrutarmos deste encontro com Jesus, caminhando lado a lado com Ele até o Calvário, e depois celebrarmos a glória e ressurreição. Vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho, segundo a comunidade Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Repetindo, Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Este texto conta que após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, ele estava repleto do Espírito Santo. Jesus caminhou pelo deserto adentro durante 40 dias, quando ficou sem comer nada e só teve fome no final. Nesses 40 dias, caminhando pelo deserto, Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. Nas 3 tentações, o diabo provocou Jesus no seu poder e no poder de Deus, seu Pai. A primeira tentação, o diabo provocou desafiando Jesus para que ele transformasse uma pedra em pão. A segunda tentação e terceira tentação, o diabo provocou Jesus no seu poder de Filho de Deus e no poder de seu Pai. Em todas as 3, Jesus manteve sua serenidade, harmonia, tranquilidade, muita resiliência, respondendo com sabedoria ao diabo, até que o diabo resolveu afastar-se dele. Você já sofreu momentos de tentações? Foi instigado, desafiado ou provocado por alguém? Qual foi a sua reação? Nesse evangelho, Jesus nos dá exemplos de como reagir diante das tentações, das insinuações, provocações e instigações que, porventura, sofremos advindas de outras pessoas. Este domingo marca, portanto, a entrada do tempo da Quaresma. E o Evangelho nos fala das primeiras vivências de Jesus no caminho da sua paixão e crucificação. A nossa oração de hoje será vivida, inspirada e conduzida por este momento vivido por Jesus. Vamos então agora vivenciar os passos da leitura orante. Vamos praticar e penetrar no texto. Leitura. O que o texto diz? O primeiro passo da leitura orante, nós vamos escutar e aprofundar na leitura. O que o texto diz? Vamos nos preparar para essa leitura esvaziando a nossa mente de nossas ocupações, dos barulhos interiores, né? O silêncio interior, ele pode nos favorecer muito, nos colocando por inteiro nessa escuta. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Podemos fazê-la sem pressa, pausadamente, para compreendermos melhor o texto e entrar nesse cenário de Jesus no deserto com o diabo. Procurando assim escutar
os diálogos e ficarmos atentos. Deixe o texto adentrar mesmo a sua alma, adentrar o seu coração, a sua vida e colocar no tempo atual que você está vivendo. Este é o momento de fazermos, então, a nossa leitura e, para isto, precisamos esvaziar nossa mente de todas as ocupações e dos nossos ruídos. Volte para o seu silêncio interior, para esse castelo interior e acompanhe na sua Bíblia a leitura que a irmã Romi vai fazer para nós. Peço a você, Romi, que faça a leitura do texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e, pelo Espírito, era conduzido ao deserto adentro. Ali foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Nestes dias não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: não está escrito, não se vive somente de pão. O diabo levou-o para o alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos da terra. Ele disse: eu te darei toda esta autoridade, bem como a riqueza destes reinos, pois a mim foi dada e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho de Lucas fala o início dessa caminhada de Jesus no tempo da Quaresma, ou seja, caminhada para o Calvário. Como é rico o texto. Você pode reler o texto mais vezes para compreendê-lo melhor. Relendo, você vai interiorizar, deixar que ele fale ao seu coração e à sua vida, podendo também, assim, fazer a sua síntese, compreendendo melhor. Quanto mais lemos o texto, nós nos encantamos mais por ele. Ficamos mais perto desta narrativa. Assim, agora nós vamos fazer a síntese, aquela que você pode resumir do que você entendeu do texto. E eu peço ao Marco Antônio que faça a síntese para nós, para que possamos entender e nos iluminarmos com a síntese de Marco Antônio. Neste texto,
trecho, nós temos Jesus sendo tentado 3 vezes, logo após o seu batismo, quando ele se retirou para o deserto. Ali, ele permaneceu por 40 dias. Nas 3 investidas do diabo, Jesus responde com palavras bíblicas. No primeiro, ele é desafiado na sua condição humana de sobrevivência, na sua condição física. E Jesus responde de que não só de pão vive o homem. No segundo desafio diabólico, Jesus é chamado a abraçar as riquezas e o poder. Mas em troca, ele deveria adorar o diabo. Jesus reafirma que a única adoração é a Deus. Na terceira tentação, ele é desafiado para romper com as leis naturais, jogando-se do lugar mais alto de Jerusalém no templo. Exatamente no templo, o diabo usa palavras bíblicas para tentar a Jesus, que lhe responde citando outra palavra bíblica, que diz que não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu essas 3 tentações, mas o texto deixa em dúvida se foi vitória definitiva, pois afirma que o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Obrigada, Marco Antônio. A síntese que você fez nos esclareceu o texto e nos colocou mais dentro dessa experiência de Jesus no deserto. Agora, nós podemos passar para o segundo passo, que é o momento da meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? A meditação. Este é o momento de responder à pergunta: o que o texto quer dizer para nós hoje, aqui, agora? Vamos, neste momento, refletir sobre a narrativa do evangelista Lucas, trazendo a experiência vivida, feita por Jesus até a nós. Este é o momento de dialogar com o texto. Aprofunde nesta palavra, por meio de algumas perguntas. Vamos caminhar lado a lado com Jesus no deserto e fazendo algumas reflexões que vão nos ajudar. No encontro de Jesus com o diabo, como Jesus reagiu? Qual foi a sua atitude e postura ao ser tentado 3 vezes pelo diabo? Você já sofreu tentações ou provocações, testando a sua fé, a sua confiança em Deus? Você já se colocou com postura de provocação ao seu próximo, instigando-o também com ironia, hostilizando, assim como o diabo provocou a Jesus? Esta experiência de Jesus faz você lembrar também de alguma vivência em família ou na sua comunidade com algum fato acontecido? Temos reconhecido, assim como Jesus reconheceu, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Jesus, temos a certeza de que somos filhos e filhas de Deus e que Ele é o pastor que nos conduz e nada vai nos faltar. Você já se sentiu também em atitude de serenidade, harmonia, resiliência, tranquilidade e equilíbrio, quando porventura foi provocada numa situação de desafio à sua fé e confiança em Deus? O que o texto falou para você ao ouvi-lo? Vamos ouvir como ressoou esse texto no coração de Natália, Marco Antônio e irmã Romi. Como sempre,
Lucas demonstra o seu particular interesse pelo Espírito Santo, manifestando-o não só nos 2 primeiros capítulos, mas no resto do seu evangelho. Chama a atenção também, como nesse texto, a comunidade de Lucas aborda as maiores pretensões enraizadas na natureza humana, a do pão pretendido como possessão, a do poder que gera escravidão e do poder da magia, onde se reduz Deus a uma força que se pode manipular. Não é raro acharmos que podemos manipular Deus orientando-o e exigindo que ele nos atenda, cumprindo a nossa vontade, ao invés de manifestar nossos desejos e necessidades, os quais ele já conhece muito antes de nós. A história das tentações de Jesus não é um episódio isolado. Lucas nos adverte que, ao terminar estas tentações, o diabo o deixou até outra oportunidade. Na primeira tentação, fala-se de pão. Jesus resiste a usar Deus para satisfazer sua própria fome. Na segunda, fala-se de poder e glória. Jesus renuncia a tudo isso. Ele não se prostrará diante do diabo, que lhe oferece tais impérios. Na terceira, pede-se que Jesus desça ante o povo de forma grandiosa, apoiado pelos anjos de Deus. Mas Jesus não é afeito a sinais espetaculares do céu. Os seus sinais são de bondade para aliviar os sofrimentos das pessoas. Daí entendemos que somente uma vida de humildade e serviço manifesta e difunde o amor. Hoje, o que me despertou nesse texto foi o seu desfecho final. Nele fica um reconhecimento de que Jesus rechaçou as tentações diabólicas, e são tentações muito comuns a todos nós humanos. Mas isso não significou que não voltaria a ser tentado. Assim, o texto afirma que o diabo se afastou dele, mas que esperaria um momento oportuno para voltar a tentar. Me ficou, então, uma mensagem de que todas as vitórias sobre as tentações são provisórias, são passageiras, até que se apresentem novas circunstâncias. E, num certo momento, naquele que o diabo achar oportuno, ele virá com uma nova investida tentadora. A minha reflexão volta-se para a experiência da comunidade do evangelista Lucas, que no evangelho do próximo domingo vai refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, após o seu batismo. O Espírito Santo conduziu-o para o deserto. Por que no deserto? Para se encontrar no silêncio com o Pai. Aí rezar, fazer jejum, ou seja, preparar-se bem para a missão que iria assumir. Lucas se inspirou em Marcos para falar do retiro de 40 dias em que Jesus passa no deserto. E se inspirou também em Mateus para falar das 3 tentações de Jesus, nas quais também o povo de Israel passou enquanto caminhava no deserto. E todos nós passamos por essas tentações. A primeira tentação foi a de não amar a Deus com todo o coração. O que significa rebelar-se contra Deus quando não temos um coração agradecido a Deus por tudo que Ele nos deu?
Assim como o povo de Deus no deserto, que se rebelou contra Deus porque estava cansado de comer o maná, alimento que Deus havia lhes dado. Assim, nós não reconhecemos o que recebemos de Deus. É uma grande tentação essa do nosso dia a dia. A segunda tentação foi a de não amar a Deus com toda a alma, ou seja, com a vida, porque somos apegados a ela. Cultuamos, às vezes, o nosso corpo físico, ou o desprezamos, porque não vale nada diante do espírito. São os exageros. Se por um lado gozamos de todo o conforto, os demais que se danem. Não é assim, não. Nós somos corresponsáveis pela vida dos outros. Se ele não tem casa, não tem comida, não tem educação, o necessário para levar uma vida digna, o problema não é só dele, é nosso também. E, no entanto, somos feitos da mesma natureza humana. E, por outro lado, há os que desprezam o corpo, e o corpo do outro não pode ser desprezado, mas oferecer-lhe o necessário e os devidos cuidados. A terceira tentação foi a de não amar a Deus com todas as forças. O que significa amar a Deus com todas as forças? Com tudo aquilo que temos, com a comida, com a moradia, com as riquezas, com as nossas posses e também o dinheiro. Jesus resistiu a todas as tentações e foi fiel porque ama o Pai verdadeiramente. E este é o convite que Jesus nos faz de amar e agradecer o que Ele nos deu e continua dando dia a dia. Convida-nos a dar a nossa própria vida até, se for necessário, com o martírio. E, por fim, amar a Deus com todas as nossas posses, riquezas, dinheiro. Sermos generosos para a partilha, somar com os outros no bem aos outros. Muito agradecida pelas suas ricas partilhas da palavra de Deus para conosco. Assim como o Evangelho fez ressonância no coração de irmã Romi, da Natália e Marco Antônio, também a palavra cantou ressoando no coração de você e de cada um de nós, nos chamando a atenção para algo ou alguma necessidade do nosso coração. Eu falo que este momento é um momento que Deus sussurra em nossos ouvidos e alma, nos convidando a voltarmos os nossos olhos para o nosso ser e percebermos como vamos levando nossa vida no cotidiano. Você que está participando dessa leitura orante, não deixe de partilhar com alguém a sua reflexão, iniciando também com as pessoas e seus amigos e a família, esse tempo de reflexão na Quaresma. Essas reflexões são pérolas do nosso coração, que devem ser expressadas, reveladas, fazendo uma troca rica entre nós e o outro. Agora vamos passar ao terceiro passo, que é a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? A contemplação nos leva a perguntar: o que o texto me leva a experimentar?
É um momento que me leva a experimentar algo quando eu ouço a palavra de Deus falar ao meu coração. Neste momento, devemos estar muito atentos à escuta de Jesus. Feche então seus olhos, silencie a mente, o coração, para escutar Deus falar a você. Coloque-se nessa atitude de silêncio. Imagine-se no deserto com Jesus. Quem sabe até caminhando com Ele. E pergunte-se, refletindo, meditando, contemplando. O que este texto lhe leva a experimentar com Jesus no deserto? Que sentimentos brotam dentro do seu coração? Perceba o que Jesus fala ao seu coração por meio do seu encontro com o diabo. As provocações feitas pelo diabo a Jesus, como ressoam no seu coração? O que Jesus fala para você por meio das suas atitudes diante dessas provocações? Quais as iluminações, os pensamentos, desejos e inspirações também despertam em você? No silêncio e na intimidade com Deus, visualize como você tem caminhado na sua vida, frente às provocações, às instigações e insinuações que porventura acontecem com você nas relações com as pessoas. Também, quais as novas atitudes e gestos, um novo jeito de viver e conviver na família, na comunidade, no seu trabalho, com o seu próximo, você pode cultivar? Vamos ao próximo passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? A oração é este momento de conversar com Jesus. O que o texto leva você a falar com Ele? O que você tem a dizer a Jesus hoje? Abra seu coração. Conte para Ele como você está se sentindo. Fale tudo que está no seu coração. Deixe o seu coração repousar em Jesus. Dê-lhe suas mãos. Converse com Ele. Ele vai te escutar com amor de Pai. Ele é o nosso Pai, nosso melhor amigo. Ele nos ama e é fiel no seu amor para conosco. Converse com Ele sobre aquilo que você está sentindo agora, as suas dificuldades, as suas preocupações, suas necessidades, alegrias, medos, ansiedades. Também fale de projetos de vida, seu desejo de crescimento, quem sabe de reconciliação, de perdão, de reconstruir relações e renovação de sua vida. É certo que quando nós abrimos a porta do nosso coração e acolhemos Jesus na nossa casa interior, temos espontaneamente o desejo de conversar com Ele por meio da oração. Sinta-se livre para falar com Jesus. Faça a sua oração conforme pede o seu coração. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, rádio e pelos meios de comunicação de nossa arquidiocese, faça a sua prece a Deus. Vou convidar a irmã Romi, a Natália, ao Marco Antônio, para partilhar conosco a oração, esta conversa com Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu grande exemplo de fidelidade ao Pai, superando
todas as tentações que lhe nasceram nesse deserto em oração. Obrigado por ter vencido a tentação e ter demonstrado ao demônio que Deus em sua vida é tudo. Que esse Deus que é Pai, que é Senhor, o acolhe, o ama e o envia e o prepara para uma grande missão. E para isso, Senhor, foste fiel e vencestes as 3 tentações, que na verdade eram de poder, de conquistas, de riqueza, de projeção, de status. E nada disso na sua vida você testemunhou, você ensinou ou você falou. Mas antes, na fidelidade e no amor, foste fiel a Deus com tudo, com teu coração, com tua mente, com tua vontade, com os ensinamentos, tudo, em tudo deste glória ao Pai, em tudo. Ajuda-nos e ajuda-me a ser fiel ao Pai, resistindo às tentações que acontecem no dia a dia, em situações às vezes muito simples e concretas. E ajuda-me a vencê-las e a ser fiel a esse projeto do Pai sobre a minha vida, sobre a minha prática, sobre a minha missão. Amém. Senhor, dai-nos a graça de, nessa quaresma, buscarmos progredir mais e mais no conhecimento de Jesus por meio de sua palavra e assim procurarmos viver segundo a sua vontade e na busca do seu reino. Amém. Senhor Deus da vida, que deste a teu Filho Jesus a força de tua palavra para afastar as tentações diabólicas, te peço a graça do Espírito Santo, que ele me fortaleça, me inspire a rejeitar e afastar as ciladas que se apresentam como tentações de coisas aparentemente boas, vantajosas, prazerosas, mas que são apenas armadilhas que me afastam de ti e me afastam de teu reino. Que assim seja, Senhor. Jesus, eu caminhei com você pelo deserto ao ler, meditar, contemplar o texto, podendo sentir como você reagiu com equilíbrio, com fortaleza, sabedoria e paz, respondendo às provocações do diabo. Aprendo com seus ensinamentos, com seu jeito de conduzir as relações com as pessoas. Eu te peço, assim como você manteve a paciência, o equilíbrio, a serenidade, a harmonia, ao ser confrontado e provocado nas 3 tentações, me dê essa sabedoria, Jesus, para todos os momentos de minha vida. Me dê a sabedoria nas minhas relações, para com o meu próximo, a família, com as pessoas a quem as acompanho, revendo e refletindo a sua e a nossa caminhada de vida, levando a paz, a harmonia, o amor a serviço do teu reino. Coloco a minha vida em seus braços, Jesus. Eu confio e entrego a você. Amém. Vamos para o próximo passo, ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? O que os passos vividos me sugerem a viver? É o momento de refletir qual o meu compromisso, o meu propósito diante da leitura, da reflexão que fizemos. Este passo é muito importante, porque ele sela a nossa vivência nesta leitura orante com Jesus após termos lido e termos orado. Pois ele traz você como selo no seu coração.
Este selo pode ser um compromisso que fazemos com Jesus, pelo que ele nos inspirou e tocou o nosso coração ao ouvir seus conselhos e orientações. Pense o que Jesus está pedindo a você, sugerindo por meio desse texto. Qual é o compromisso que o texto me sugere? Qual a orientação que Jesus está nos dando? O que eu preciso praticar a partir dos ensinamentos de Jesus? Que atitudes, gestos eu posso colocar em prática para iluminar a minha vida e a minha pessoa pela palavra? Que Jesus está me sugerindo. É o momento de buscarmos a síntese prática do que o Evangelho fez brotar, florescer dentro do nosso coração. Porque a palavra escutada nos dá fruto da nossa leitura feita, meditada e também contemplada. Pense qual foi o aprendizado que você pôde colher para a sua vida desta palavra de Jesus. Qual compromisso você quer fazer para esta semana e os próximos dias com Jesus, fazendo então a sua vivência da Quaresma. Após termos então lido, meditado, contemplado e rezado, neste momento nós vamos então, depois de feito o propósito para a semana, vamos agradecer ao Senhor por ter deixado Jesus entrar dentro do nosso coração e agradecer por Ele ter entrado e selado o nosso coração com seu amor. Vamos pedir a Jesus que nos dê a sua bênção de Pai misericordioso e amoroso. O Senhor te guarde, te ilumine e te abençoe. Gratidão a você que vivenciou conosco e comigo este momento iluminado pela palavra. Nossa gratidão a toda a equipe da TV Horizonte, da Rádio América, que com dedicação e carinho nos proporcionou um momento de oração e amor a Deus. Que Deus os abençoe nesta nobre missão nos meios de comunicação. Vamos fazer o sinal da cruz, pedindo à Trindade que nos abençoe. Encerrando então a nossa leitura orante. Abençoada semana para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese de Belo Horizonte e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. Fique agora com a canção Ninguém Fez Mais do que Jesus, do Padre Zezinho.